Louvado e bendito seja o nome do Senhor, aquele que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Graça e paz para você que ainda não me conhece, que está, talvez pela primeira vez, que está entrando nesse vídeo, assistindo esse vídeo, entrando no meu canal. Eu fico muito grato, muito obrigado por você, meu irmão. Eu tenho meu irmão carnal, que mora aí no interior. Eu tenho aí amigos, Jair, Zildas e outros amigos mais espalhados. São muitos o nome das pessoas, né? Paulo Roberto e outros mais que estão aí. Se você tem alguma pergunta para fazer, você pode me fazer alguma pergunta, deixar aí, escrever e deixar que eu estarei te respondendo na mensagem. E a mensagem que eu tenho para você nesse momento é essa: a profecia, profeta, existe ou é uma enganação pela qual eu fui um desses? Profeta não existe, é uma enganação, e pela qual eu fui um desses. Então olhamos para a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus disse no capítulo 11, o que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que fosse ver um rei vestido com roupas finas e tal? O que fosse então ver no deserto? Um profeta, muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher não apareceu um maior do que João Batista. Ali no capítulo 11 de Mateus, ali, e o versículo 11 até o versículo 13, Jesus está falando de João Batista. Não apareceu um maior do que João Batista. Então, esse monte de profeta, uma profeta, um irmão, vai uma irmã, a profeta, irmão, irmão, são todas enganação. Mentira. O meu irmão, eu tenho um irmão carnal, que mora aqui no estado de São Paulo. Ele era um presbítero. Hoje ele também está na graça. Mas ele era presbítero. E ele chegou numa certa casa e tinha uma mulher que ela só atendia pessoas da alta. E meu irmão tinha muita amizade com o irmão dela, que era um advogado, e ela disse assim: eu quero ler a sua mão. Ele disse: não, eu não acredito nessas coisas. Eu sou crente, como se fala, sou um presbítero, um homem conhecedor, eu não acredito nessas coisas. Ele falou: não, mas eu quero ler sua mão. Para mim não importa a sua religião. E ele disse que ele ficou meio invocado. Falou: mas espera um pouco, essa mulher querendo ler a minha mão? Ele disse que ele, tudo bem. Ele falou: essa mulher não sabe nada. A mulher falou toda a vida dele. Primeira coisa, quando pegou na mão dele, falou assim: você vive mal no casamento. O seu casamento não vai bem. E eu, como essa mulher sabe? Você foi criado sem mãe. Você tem um irmão desaparecido. Tudo que estava acontecendo com ele, tinha acontecido, ela foi falando tudo. Ele saiu de lá e falou: Nilson, como pode isso? Eu falei: é o mesmo que acontece dentro desse lugar chamado igreja, é o que acontece lá fora. O espírito é o mesmo. O que acontece dentro dos terreiros de macumba, aí, centro espírito, umbanda, é o que acontece dentro desses movimentos pentecostais. Quando você vê essas mulheres revelando, mostrando e falando, o espírito é o mesmo. Porque Deus não trabalha, Deus não revela a ninguém. Onde você me mostra dentro dessa Bíblia que aonde o apóstolo Paulo chegava revelando, onde Pedro chegava revelando, aonde o próprio Jesus chegava no local revelando. Isso não existe. Isso são coisas da cabeça desse povo. Então, no capítulo, lá em Tessalonicenses, parece que no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 11, Deus permite o espírito de escândalo, o espírito do erro, no meio do seu povo,
para que os que são da verdade se manifestem. E lá no capítulo 11, versículo 19 de Coríntios, diz assim, que é necessário que haja heresia no meio do povo para que se manifeste a verdade. Então, essas coisas têm que acontecer. Então, esse negócio de profecia, porque a irmã falou, aí você vai na outra, a outra já fala completamente diferente. Aí você vai no outro, outro fala completamente diferente. Cada um fala de uma forma completamente diferente, porque não tem nada a ver. São tudo carnalidade. Tudo o que acontece. Eu fui um profeta. E aí? Eu profetizava. Eu chegava na igreja, muita gente vinha receber oração porque queria ouvir a profecia que saía da minha boca. Porque eu admirava muito isso. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos dentro desse movimento chamado igreja, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu saía da onde eu morava, da cidade, e ia na outra cidade onde tinha uma profeta. Porque eu admirava, eu ficava encantado. Olha, mas como pode, tal. Então, por eu querer, logo se manifestou em mim. E eu comecei. Então, vinha pastor na minha casa para receber oração, reclamar de algum problema. Na igreja, a mesma coisa. Quando eles faziam aquelas vigias que eles falavam a noite inteira lá e tal, eu era convidado para ir de uma cidade para outra. E lá eu passava a noite toda orando e profetizando. Eis meu servo, eis minha serva, eis que eu te digo, aquela bobeirada, tal. E quando foi um dia, o pastor chegou em casa. O pastor chegou chorando em casa. E eu, então, era famoso. O pastor chegou chorando e falou assim, meu Deus, por que foi acontecer isso comigo? Por que o senhor foi deixar acontecer isso? E aí pediu para mim pôr a mão sobre ele e orar. Aí eu orei. Orei por ele, aí ele falou assim, o irmão João caiu lá dentro da igreja, de cima do andame, e foi levado para o hospital. Aí eu orei ali, profetizei e fui lá para a casa dele. Cheguei na casa dele, reuni a família dele, fiz ali aquela corrente, aquela besteira de pegar na mão, fazer uma roda ali, falei assim, que nada ia acontecer com ele, que ele estaria salvo, liberto, que as minhas mãos, então sei, está sobre ele, que em breve ele ia passar por um medicamento e retornaria para casa. Sendo que no outro dia ele entrou dentro de casa, mas dentro de um caixão. Então, quando isso aconteceu, imediatamente eu disse, mas espera um pouco. Quem é que estava me usando? Como é que ontem eu reuni a família e falei que em breve ele vai continuar o trabalho dele, eis que vida longa, e tal. Ou no outro dia o homem entra dentro de um caixão. Não, espera um pouco. Isso não existe. Isso é uma mentira, isso é um espírito de mentira que fala na boca. Então, desses dias para cá, eu comecei a crer. Eu comecei a ver que todas as profecias são mentira. Você pode descarar, desmentir. Quando uma pessoa subir no público e começar a falar, você pode falar na cara da pessoa, cala a boca, sua mentirosa, seu mentiroso. Pode gritar com essa pessoa e mandar ela calar a boca, porque isso não existe. Dentro desse livro não existe, porque profeta era aqueles, como diz lá no capítulo 9, lá de Samuel, fala que profeta era um vidente. Quando a pessoa ia a um profeta, ele dizia, eu vou a um vidente. Porque o profeta não era só aquele que falava, não. O profeta via. Quando Saul estava procurando a jumenta do seu pai. E ele caçando a jumenta de seu pai e não conseguiram encontrar. E a comida que eles tinham levado já estava acabando, e eles falaram, nós temos que retornar. Saul estava, ele mais um outro companheiro, nós temos que retornar. Mas o companheiro diz assim, vamos ao profeta. Ele falou, mas como vamos ao profeta
Não, para ele falar onde está a jumenta. Mas nós não podemos chegar a ele de mão vazia. Nós não temos mais nada para oferecer ao profeta. Ele diz, eu tenho aqui 2 moedas. Isso nos basta. Ele chegou na cidade procurando. Aonde está o vidente? Porque profeta era um vidente. O profeta via tudo que ia acontecer. Então o profeta, ele via a pessoa caminhando, viu o que a pessoa estava fazendo, Deus mostrava para ele estava vendo como se estivesse vendo um filme. Esse é o verdadeiro profeta. E quando mostrou para Saul, Saul chegou e falou com Samuel. Samuel deu toda a atenção para Saul, ungiu a Saul como rei sobre Israel e falou, você vai por esse caminho, você vai encontrar 3 homens. Um com um cabrito, um carregando uns pães e outro carregando um cântaro, parece com mel, uma coisa assim. E ele foi, e de fato, ele encontrou tudo que o profeta disse a ele, quando Saul saiu, mais o seu companheiro, tudo que o profeta disse a ele aconteceu. Então, o profeta significa apenas um porta-voz? Não, é um vidente. Era conhecido em Israel como um vidente. E hoje? Vai vir aqui uma profeta aqui que Deus usa, que Deus fala, mas é uma mentirosa. Pode chegar e chamar ela de mentirosa, pode descarar ela. Você está sentado aqui, pode descarar ela e falar assim, você é profeta? Sou. Então me fala os números da cena. Eu preciso ganhar. Preciso jogar na cena aí, eu quero aí, você me dá os números aí, vai ser premiado aí. Fala isso para ela. Pronto. Só faz esse teste com ela só. Aí você vai falar assim, mas Deus não está nessas... Como Deus não está nesse negócio? O jogo é uma coisa oficializada aqui no Brasil. Não está nada irregular. Jogo é uma coisa normal. Você paga um imposto pelo jogo. Então, você não está fazendo nada de errado quando você joga. Um jogo, vai numa lotérica e faz um jogo. Então, quando a pessoa chega e fala que é profeta, manda a pessoa dar um número pela qual você vai ganhar na loteria esportiva. Aí você fica sabendo. Ou senão você fala para a pessoa assim, você é profeta? Sim. O que eu estou pensando agora? Fala o que eu estou pensando agora. Pronto, você vai desmascarar. Porque, na verdade, não existe profeta. Então, você, meu irmão, minha irmã, que vive aí para baixo e para cima, atrás dessas mentiras, dessas profecias, dessas, como se diz, essas cartomantes, que vivem para baixo e para cima, como no caso de Saul, o rei Saul foi se prostrar diante de uma cartomante, de uma mulher que invocava espíritos de mortos. Então, assim também, se você está aí atrás dessas coisas, você então não acredita no Deus verdadeiro, porque Deus fala conosco de muitas maneiras. Deus fala conosco através de uma criança, Deus fala dentro desse livro, Deus fala de muitas maneiras, dentro de uma melodia Deus pode falar conosco. Então não acredita nessas mentiras. Você não precisa ir a esses lugares para encontrar com essas pessoas, porque o que tem que ser seu, Deus te dá nas suas mãos. Você não precisa procurar Deus, porque é Deus quem te procura. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Deixe o seu like. Inscreva neste canal. Ajuda esse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. E eu te agradeço por você ter me assistido. Graça e paz para vocês. E até a próxima, nós estaremos juntos. Graça e paz. Tchau, tchau.